Alguns homens carregam papéis que não significam nada. Outros carregam papéis que valem mais que ouro. Silas Brennan estava sob o sol do deserto segurando um documento que poderia salvar 2 vidas ou destruir a sua própria. As 2 jovens ajoelhadas na poeira diante dele não eram sua família. Ele as conhecera apenas algumas horas antes. O homem a cavalo, observando com olhos frios, não era seu amigo. E o pedaço de papel que Silas estendia com a mão trêmula era uma certidão de casamento com seu nome já escrito. O que leva um pobre fazendeiro a oferecer seu nome em casamento para proteger 2 estranhas? Naquela manhã, Silas possuía um rancho em decadência e uma consciência que ele não conseguia silenciar. Ao pôr do sol, ele possuía algo muito mais perigoso, uma dívida que não podia ser paga com dinheiro. O dia havia começado 3 horas antes, quando Silas chegou à pequena vila do posto comercial procurando arame para as cercas que ele não podia pagar. Talvez tivesse dinheiro suficiente para 2 rolos, se o comerciante estivesse de bom humor. O pequeno agrupamento de construções ficava onde a trilha se dividia, e um caminho levava mais fundo ao território dos colonos, o outro se enroscava em direção às terras dos cânions. Silas vinha aqui há anos, sempre esperando que sua sorte mudasse, sempre saindo com menos do que precisava. Ele amarrou seu cavalo do lado de fora da loja geral e percebeu a multidão imediatamente. Não era o habitual grupo de fazendeiros e andarilhos. Era diferente. 20, talvez 30 pessoas se aglomeravam perto da plataforma de carregamento atrás do posto comercial, suas vozes com aquele zumbido característico que significava celebração ou catástrofe. Silas sabia qual atraía multidões desse tamanho. Ele contornou as tábuas desgastadas do prédio, passando pela borda da reunião. Foi quando ele as viu. 2 jovens, idênticas em tudo, ao lado de um homem mais velho cuja postura mostrava que era alguém importante. As mulheres vestiam roupas tradicionais, seus rostos compostos, mas os olhos contavam outra história. O medo tem uma qualidade particular que não se pode esconder, por mais ereta que se mantenha a postura. O homem ao lado delas, na casa dos 40, vestindo roupas cerimoniais, mantinha-se rígido, como alguém prestes a tomar uma decisão irreversível. Sua mão repousava sobre o ombro de uma das mulheres, sem delicadeza. O acordo está feito, anunciou o homem em inglês com sotaque, a voz carregando-se sobre a multidão. Arlon Wade pagou corretamente. Minhas sobrinhas honrarão o acordo. Silas sentiu algo frio se instalar em seu estômago. Ele conhecia a reputação de WDE. Todo fazendeiro em 3 territórios a conhecia. O homem comprava coisas, terras, gado, contratos, pessoas. Sempre a preços que pareciam generosos até que você entendesse o que ele realmente queria. O próprio Wade estava na plataforma de carregamento, um homem corpulento, com roupas caras e um sorriso que nunca chegava aos olhos. 2 homens contratados o flanqueavam, as mãos sobre os cintos de forma nada casual. Wade ergueu uma bolsa de couro e a deixou cair pesadamente sobre as tábuas de madeira. O som das moedas ecoou pela multidão silenciosa. $200, disse Wade. Conforme combinado. Vou recolher minha propriedade agora. Tacacota. Uma das jovens, aquela cujo ombro Tacacota segurava, falou em sua língua nativa, palavras rápidas e desesperadas. A mandíbula de Tacacota se apertou, mas ele não respondeu. A segunda mulher segurou a mão da irmã. Silas já tinha visto transações suficientes em sua vida para reconhecer o que acontecia. Isso não era casamento. Era compra. E todos na multidão sabiam disso. O silêncio era pesado, carregado do peso de coisas que não se poderiam deter. A mulher falou novamente, mais alto desta vez. O aperto de Tacacota se intensificou. O sorriso de WDS se alargou. Foi quando Silas deu um passo à frente. Não planejou. Não pensou no custo. Ele apenas avançou, abrindo caminho pela multidão até ficar entre Wade e as mulheres. A outra oferta, ouviu-se dizer. O silêncio que se seguiu parecia um instante antes de um raio cair. O sorriso de WDE desapareceu.
Takakota voltou toda a atenção para Silas pela primeira vez. A multidão se moveu, subitamente interessada, e Silas percebeu que acabará de entrar em algo do qual não poderia se retirar. Wade desceu da plataforma lentamente, deliberadamente. Você tem $200, fazendeiro. Silas não tinha. Todos ali sabiam disso. Seu rancho mal produzia o suficiente para alimentá-lo, mas ele manteve os olhos nas duas mulheres, vendo algo em seus rostos que lembrava outro rosto. Outro momento, outra oportunidade em que ele poderia ter feito algo e não fez. Não, disse Silas, baixinho. Não tenho dinheiro. Ele puxou o papel dobrado do bolso do colete. Mas eu tenho isto. O papel que Silas segurava era uma certidão de casamento, em branco, exceto pelo seu nome escrito cuidadosamente na linha marcada para o marido. As outras linhas aguardavam vazias. WD olhou para ele como se Silas tivesse acabado de puxar uma cascavel. Você está oferecendo o casamento. A voz de WD carregava descrença e algo mais sombrio. A lei permite, disse Silas. Ele havia conferido, gastando seu último $1 3 dias antes para ter um escrivão no escritório territorial explicando a redação exata. Um homem poderia reivindicar a tutela através do casamento se o tutor existente concordasse em transferir a autoridade. Era destinado a viúvos que assumiam familiares, mas a linguagem não especificava detalhes. Takakota transfere a tutela. Eu me caso com elas sob a lei territorial. Elas se tornam minha responsabilidade legal. A multidão se agitou. Isso não era como as coisas aconteciam ali. Homens não ofereciam simplesmente assumir duas mulheres que não conheciam, especialmente mulheres Apache. Especialmente quando significava se opor a alguém como Wade. Takakota estudou Silas com nova intensidade. Você tem terras, um rancho pequeno, quase sem lucro. Silas encontrou os olhos dele. Mas é meu. Elas teriam proteção legal lá. Proteção contra o quê? WDS se aproximou. Paguei corretamente, fiz um acordo com o guardião delas. Isso é um arranjo comercial, fazendeiro. Você não pode simplesmente intervir porque se sente nobre. Uma das mulheres falou novamente em Apache. Desta vez, ela olhou diretamente para Silas enquanto falava. Sua irmã permaneceu em silêncio, observando tudo com olhos que não perdiam nada. A resposta de Takakota veio na mesma língua, curta e direta. O rosto da mulher que falava endureceu, mas ela não desviou o olhar de Silas. Ela perguntava por que ele faria aquilo. Takakota traduziu sua voz com cuidado, ela quer saber o que você quer delas. Silas esperava essa pergunta. Passará os últimos 3 dias, desde que soubera desse arranjo, tentando responder para si mesmo. A verdade pesava em seu peito como uma pedra, pesada e permanente. 5 anos atrás, minha esposa e minha filha foram levadas por saqueadores. As palavras saíram planas. Ele as tinha repetido tantas vezes que perderam qualquer força. Encontrou-as 3 dias depois. Tarde demais. Passei esses 3 dias sabendo o que acontecia e estando longe demais para impedir. Ele olhou para as duas mulheres e depois voltou-se para Takakota. Desta vez não estou tão longe. O silêncio que se seguiu parecia diferente do anterior. Vários homens na multidão mudaram de posição. Uma mulher no fundo enxugou os olhos. O rosto de WD ficará frio. Tocar nessa história, fazendeiro. Mas sentimento não altera contratos. Eu paguei $200. Takakota concordou. Suas tragédias passadas não te dão direito de interferir na minha propriedade. Eles não são propriedade, disse Silas, baixinho. São exatamente isso, disse Wade, gesticulando para seus homens contratados. A lei que você cita funciona nos 2 sentidos. Takakota fez um acordo legal. Tenho testemunhas. Tenho o pagamento. Você tem um pedaço de papel com seu nome e uma história triste. Ele se voltou para Takakota. Tínhamos um acordo.
Por um longo instante, Takakota não disse nada. Seus olhos se moviam de Wade para Silas, depois para suas sobrinhas e de volta. Algo se contraiu em sua mandíbula. Então ele falou novamente em Apache, desta vez mais longo. As duas mulheres se enrijeceram. A silenciosa finalmente falou, com voz mais baixa que a da irmã, mas carregando a mesma intensidade. Takakota fechou os olhos brevemente. Quando os abriu, olhou para Wade. Estou devolvendo seu dinheiro. A expressão de WD mudou do frio para o perigoso num instante. Temos um contrato. Contratos podem ser quebrados, disse Takakota, mas sua voz tremia levemente. Este está quebrado. Foi então que Silas percebeu algo que havia perdido antes. Wade não estava apenas irritado, estava preparado. Os dois homens contratados se moveram para bloquear as saídas da multidão. Um terceiro homem, que Silas não tinha visto antes, estava perto dos cavalos, a mão apoiada em um rifle. Wade sorriu novamente, e desta vez era pura crueldade. Você realmente não deveria ter feito isso, Takakota. Tínhamos mais que este arranjo entre nós. Lembra do outro acordo? Aquele sobre suas dívidas. A palavra atingiu Takakota como um golpe físico. Seus ombros recuaram, a coluna se endireitou de um jeito que o fez parecer menor em vez de maior. As duas sobrinhas se voltaram para encarar o tio, confusas e com algo mais em seus rostos. A que falava disse algo cortante em Apache. Takakota não respondeu. Wade circulou lentamente, agora se dirigindo à multidão em vez de apenas a Takakota. Vejam, temos um entendimento que vai além deste acordo de casamento. Takakota aqui gosta de cartas. Não é muito bom, mas gosta. Me deve quase $300 de jogos no último ano. Ele fez uma pausa, deixando o número assentar. Ofereci perdoar toda a dívida. Tudo o que ele tinha que fazer era honrar nosso acordo sobre suas sobrinhas. Silas sentiu a situação mudar sob seus pés. Não se tratava apenas de Wade querer as mulheres. Era alavancagem, controle, uma armadilha que se fechava de múltiplas direções ao mesmo tempo. A dívida foi feita sob falsas circunstâncias, disse Takakota, mas sua voz perderá a força anterior. Os jogos não foram honestos. Você tem prova disso. O tom de WD deixou claro que ele já conhecia a resposta. Porque eu tenho testemunhas que jurarão que cada mão foi jogada corretamente. Homens bons respeitados nos tribunais territoriais. Ele voltou-se para Takakota. Então, veja como funciona. Você honra nosso acordo original. Eu perdoo a dívida. Você quebra o acordo. A dívida permanece e eu recolherei seus cavalos, sua porção de terras, tudo que você possui. Tudo feito por vias legais, devidamente documentado. A multidão ficou completamente em silêncio. Vários homens se afastaram, querendo não fazer parte do que estava acontecendo. Outros observavam com horror fascinado de quem presencia uma armadilha se fechar. Silas olhou para as duas mulheres. A que falava segurava a mão da irmã. Ambas rígidas com a percepção. Eram peões em um jogo que nada tinha a ver com casamento e tudo a ver com poder. Vou pagar a dívida, ouviu-se dizer. Todos os olhos se voltaram para ele. WD riu, um som áspero e zombeteiro. Você, o fazendeiro que veio aqui procurando arame de cerca que não pode pagar. Vai pagar $300. Vou trabalhar para pagar, disse Silas. Ele não fazia ideia de como, mas continuou falando mesmo assim. Dê-me tempo. Pagarei cada dólar. Tempo. Wade pareceu saborear a palavra. Interessante. Sabe o que eu poderia fazer com o tempo? Ele caminhou até onde as duas mulheres estavam, parando perto o suficiente para que a que falava puxasse a irmã ligeiramente para trás. Vejam, eu não queria realmente uma esposa, ou duas esposas. O que eu queria eram trabalhadores para minha operação ao norte daqui. Concessão de mineração que precisa de mãos.
Essas duas são jovens, saudáveis, podem trabalhar 12 horas por dia nas minas. Ele sorriu para Takakota. Você sabia disso, não é? É por isso que você estava tão desesperado para encontrar outra opção. Mas já tinha levado meu dinheiro. Já gastado parte dele. A mulher que falava disse algo em Apache, a voz tremendo de raiva. WD a ignorou completamente, sua atenção fixa em Takakota. Então agora temos um problema interessante, continuou Wade. O fazendeiro aqui quer ser um herói. Você quer proteger a honra da sua família, e eu quero que paguei, gesticulando para seus homens contratados. Veja o que vai acontecer. Vocês vão colocar essas duas mulheres na minha carroça. A dívida de Takakota permanece como incentivo para bom comportamento, e o nobre fazendeiro vai voltar para seu rancho em decadência e esquecer que isso aconteceu. O homem contratado perto dos cavalos mudou o rifle da posição de descanso para pronto. Os outros dois se aproximaram das mulheres. Foi então que a mulher que falava fez algo que mudou tudo. Ela puxou uma faca de algum lugar dentro do vestido e pressionou a lâmina contra a própria garganta. A lâmina pressionava forte o suficiente para que uma linha fina de sangue aparecesse. Todos congelaram. A mão da mulher estava firme. Seus olhos se fixaram em Wade com uma intensidade capaz de queimar ferro. Você tocar na minha irmã, eu corto, disse ela em inglês hesitante. A primeira palavra em inglês que Silas a ouvirá falar. Você nos leva para as minas. Eu corto. Você tenta forçar. Nós duas cortamos. Sua irmã havia tirado uma faca idêntica de algum lugar, segurando-a com a mesma calma mortal. Ainda não pressionada contra sua própria garganta, mas a ameaça era clara. Os homens contratados de WDE tinham as mãos nas armas, mas ninguém se mexeu. Você não atiraria rápido o suficiente para impedir alguém de abrir a própria garganta. Isso é apenas tolice, disse Wade. Mas sua voz havia mudado, perdido parte da certeza. Você acha que ameaças vão mudar acordos comerciais? Nenhuma ameaça, disse a mulher que falava. Promessa. Quer trabalhadores. Mulheres mortas não trabalham. Takakota falou rapidamente em Apache, sua voz urgente. A mulher respondeu sem olhá-lo, palavras afiadas e definitivas. Sua irmã acenou uma vez, apoiando o que havia sido dito. Silas percebeu então a verdadeira armadilha em que Wade havia caído. Ele assumirá que essas mulheres eram impotentes, que aceitariam qualquer decisão tomada por elas. Mas elas acabavam de provar que tinham uma forma de poder que ninguém poderia tirar, o poder de recusar. Mesmo que essa recusa viesse ao custo final. Coloque as facas no chão, disse Wade lentamente. Podemos discutir isso. Sem discussão. O inglês da mulher que falava estava ficando mais forte, como se ela o tivesse segurado de propósito. Você sai, nós vamos com ele. Ela gesticulou em direção a Silas com a mão livre. Ou você explica ao juiz territorial por que duas mulheres Apache escolheram a morte em vez da sua posse. A multidão murmurou. Porque ela estava certa. Wade poderia forçar muitas coisas pelos canais legais, mas não poderia explicar duas mortes diante de 30 testemunhas, especialmente depois que essas testemunhas ouviram-no descrever seu plano de usar as mulheres para trabalho nas minas. O rosto de WD passou de confiante para calculista. Isso não acabou. Sua dívida permanece. Cada dólar dela. Eu sei, disse Dakota, baixinho. E você? Wade se voltou para Silas. Você acha que pode simplesmente pegar o que paguei? Você acha que esse pedaço de papel significa alguma coisa? Significa que elas têm uma escolha, disse Silas. A lei reconhece isso. WD se aproximou, baixando a voz para que apenas Silas ouvisse. Você está fazendo um inimigo poderoso por causa de duas mulheres que nem conhece. Pense nisso quando for vender gado e ninguém comprar. Pense nisso quando precisar de suprimentos e todo comerciante de repente não puder ceder nenhum.
Pense nisso quando seu rancho queimar e não houver ninguém para dizer como começou. A ameaça pairava entre eles como fumaça. Wade não estava apenas irritado. Era o tipo de perigo que vinha do orgulho ferido combinado com poder real. Homens como ele não perdoavam ser humilhados em público. Silas encontrou os olhos dele. Ele pensou por um longo momento. Nenhum dos dois se mexeu. Então Wade recuou, gesticulando firmemente para seus homens contratados. Carreguem o dinheiro. Terminamos aqui. Mas ao se virar, olhou para Dakota mais uma vez. $300 mais juros. Espero o pagamento em até 60 dias. O sorriso dele era fino como uma navalha. E se eu fosse você, dormiria com um olho aberto. Acidentes acontecem nesses territórios, especialmente com quem quebra acordos. Os homens contratados pegaram a bolsa de dinheiro e seguiram Wade em silêncio. A multidão se abriu para eles, ninguém encontrou o olhar de Wade ao passar. Em minutos, haviam partido, deixando a poeira suspensa no ar e um silêncio mais pesado que o próprio confronto. A mulher que falava abaixou lentamente a faca. A irmã fez o mesmo. Ambas agora tremiam, a adrenalina alcançando-as. Dakota se aproximou delas falando em Apache novamente, mas a mulher que falava balançou a cabeça firmemente. Ela olhou para Silas. Você tem esse papel, essa proteção? Silas puxou a certidão de casamento. Sua mão também tremia levemente. Sim, eu tenho. Então assinamos. Ela estendeu a mão para o documento antes que ele mudasse de ideia e voltasse atrás. A multidão se dispersou rapidamente após a saída de Wade, pessoas lembrando de tarefas que precisavam cumprir. Ninguém queria se associar ao que havia acabado de acontecer. Ficar contra Wade carregava consequências que reverberariam pelo território por meses. Silas se viu parado em um espaço esvaziando-se, com 3 pessoas cujas vidas acabaram de se entrelaçar permanentemente à sua. Dakota permaneceu montado no cavalo, observando com expressão que misturava alívio, vergonha e algo mais sombrio. As 2 mulheres permaneceram juntas, sem facas, mas ainda irradiando a tensão contida de lutadoras prontas para agir. Precisamos de uma testemunha, disse Silas, olhando ao redor. Para que o certificado seja legal sob a lei territorial, precisamos de alguém para assinar como testemunha. O dono do posto comercial apareceu na porta, hesitando. Era um homem mais velho, marcado por décadas de vida na fronteira, que sabia quando permanecer neutro e quando a neutralidade era uma escolha. Ele olhou para as mulheres, para Silas, depois para Dakota. Eu assinarei, disse finalmente. Mas faremos direito. Sem pressa, sem ameaças no ar. Ele gesticulou para o espaço aberto atrás de seu prédio. Lá fora, à vista de todos, para que ninguém diga depois que não foi feito corretamente. Eles se moveram para o local designado. O deserto se estendendo infinitamente em todas as direções. Dakota desmontou lentamente, com movimentos cuidadosos. De perto, Silas podia ver o peso que o homem carregava. Isso não era apenas sobre dívidas ou acordos. Era sobre escolhas que o haviam aprisionado muito antes de hoje. A mulher que falava se virou para Silas. Eu sou a Ita, disse, seu inglês agora claro, sem mais esconder. Minha irmã é Shenoa. Ela pronunciou cuidadosamente, certificando-se de que ele entendesse. Ela não fala inglês, apenas nossa língua. Por que você não falou antes? Perguntou Silas. Porque homens que pensam que você não entende dizem coisas que não deveriam. Os olhos de Aita se prenderam aos dele. Ouvimos Wade falar sobre Minas 3 dias atrás. Ouvimos ele dizer aos homens que tipo de trabalho ele queria. Dakota não sabia que entendíamos. Dakota estremeceu com isso, mas não disse nada. Shenoa falou em Apache. Suas primeiras palavras dirigidas a Silas. A Ita traduziu. Ela pergunta se sua esposa e filha morreram rapidamente. A pergunta atingiu Silas mais forte do que ele esperava. Ele contará a história tantas vezes que se tornará apenas palavras.
Mas tê-la perguntada de forma tão direta trouxe de volta a dor. Não, disse ele baixinho. Não morreram. Shenoa assentiu lentamente, como se isso confirmasse algo. Ela falou novamente, mais longa desta vez. Ela diz que entende por que você faz isso. A Ita traduziu, e ela diz que alguma dor torna os homens cruéis. Outra dor os faz tentar impedir que isso aconteça de novo. Ela diz que sabe que tipo de homem você é. Silas não teve resposta para isso. Ele estendeu o certificado, observando enquanto a Ita o pegava com mãos firmes. O dono do posto comercial tirou tinta e uma caneta de sua loja, trazendo junto uma tábua de madeira para escrever. Isso precisa ser feito corretamente, repetiu o dono. Do modo tradicional, mesmo que as circunstâncias não sejam tradicionais. Senhoras, ajoelhem-se como sinal de aceitação. O guardião assina primeiro, transferindo a autoridade, depois o noivo, depois as noivas, depois a testemunha. A Ita explicou para Shenoa em Apache. As duas mulheres se ajoelharam na poeira sem hesitar, seus vestidos tradicionais se espalhando ao redor. Takakota avançou, pegando a caneta com a mão levemente trêmula. Falou em Apache enquanto assinava, palavras formais e carregadas de peso. A Ita traduziu em um sussurro, e ele diz que nos libera de sua proteção e pede perdão por nos ter falhado. A caneta arranhou o papel. A assinatura de Takakota apareceu na linha marcada para transferência de tutela. Ele recuou e, de repente, parecia mais velho, diminuído de alguma forma pelo ato de assinar a responsabilidade. Silas pegou a caneta em seguida. Sua mão estava mais firme do que esperava ao adicionar seu nome ao documento que mudaria a vida de todos. O arranhar da caneta no papel parecia impossivelmente alto no silêncio do deserto. Então ele se ajoelhou, colocando-se no mesmo nível das duas mulheres, e estendeu o certificado em direção a elas. Acima, Takakota voltou a montar seu cavalo, observando da posição elevada enquanto completavam a cerimônia que uniria estranhos de maneiras que nenhum deles ainda compreendia totalmente. A Ita pegou a caneta primeiro. Mas antes que pudesse assinar, um som ecoou pelo deserto. Trovadas de cascos. Vários cavalos vindo rápido na direção que Wade havia seguido. 3 cavaleiros apareceram pela poeira, mas não eram homens de WDE. Esses cavalos se moviam de forma diferente, carregando cavaleiros que montavam com a confiança tranquila de quem pertence àquelas terras, e não apenas as atravessa. À medida que se aproximavam, Silas reconheceu o cavaleiro da frente e Marshal Coleman, da lei territorial, que fazia rondas na região 2 vezes por mês. O marechal contornou seu cavalo perto do grupo, observando a cena com avaliação experiente. 2 mulheres ajoelhadas em trajes tradicionais, um fazendeiro ajoelhado ao lado delas, um documento meio assinado e Takakota montado próximo, parecendo um homem em um funeral. Cerimônia interessante, disse Coleman. Ele estava na casa dos 50 anos, com fios grisalhos no cabelo escuro e um rosto que aprenderá a não demonstrar nada. O dono do posto enviou seu rapaz para buscá-lo. Disse que poderia haver problemas surgindo. Os problemas já passaram, disse Silas, sem se mover do lugar. Estamos apenas terminando negócios legais. Negócios legais envolvendo Arlon Wade, sou informado. Coleman desmontou e caminhou mais perto. O rapaz disse que Wade estava aqui fazendo reivindicações sobre contratos e dívidas. Disse que havia armas sacadas. É verdade? A Ita falou antes que Silas pudesse responder. Wade tinha contrato. Tio quebrou o contrato. Escolhemos outro caminho. Ela gesticulou para o documento. Este caminho. Coleman examinou o certificado com atenção. Sua expressão não mudou, mas algo se alterou em sua postura. Casamento por transferência de tutela, ambas vocês. Legal, mas incomum. Vocês entendem ao que estão concordando? Entendemos perfeitamente, disse a Ita. Seu inglês perderá toda hesitação, cada palavra clara e deliberada. Escolhemos o fazendeiro em vez das minas. Escolhemos proteção em vez de propriedade. Minas.
A atenção de Coleman se aguçou. Wade administra uma concessão ao norte daqui. Silas disse que nos contou diretamente que queria elas para trabalho em Minas, 12 horas por dia nos túneis. O maxilar do marechal se contraiu. Ele disse isso em voz alta diante de testemunhas. Pelo menos 30 pessoas ouviram. O dono do posto confirmou da porta: "O ouvi claramente." Ele descreveu suas intenções claramente. Coleman ficou em silêncio por um momento, a mão apoiada no cinto. Isso muda as coisas. A lei territorial tem disposições específicas sobre trabalho forçado. Se Wade fez essas declarações publicamente, ele olhou para Takakota. Você estava transferindo a tutela para Wade sob que entendimento? A voz de Takakota saiu áspera. Ele me disse que era casamento, arranjo tradicional. Não sabia das minas até hoje, mas você tinha dívidas com ele. Coleman disse que não era uma pergunta. Dívidas de jogo? Sim. Quanto? $300. Coleman respirou fundo. Isso é suficiente para possuir um homem por aqui. Suficiente para fazê-lo concordar com coisas que não deveria. Ele se voltou para Silas. E você está intervindo porque é errado, disse Silas simplesmente. Nobre. Estúpido, mas nobre. O marechal estudou. Sabe que Wade vai atrás de você por isso. Homem assim não esquece de ser humilhado em público, especialmente quando há dinheiro envolvido. Eu sei. Coleman olhou novamente para as duas mulheres, depois para o certificado. Completem a cerimônia. Eu serei testemunha. Tornem oficial, sem possibilidade de contestação. Ele fez uma pausa. Mas entendam algo. Este documento as protege sob a lei. Não te protege de Wade. Ele não pode tocá-las agora sem enfrentar acusações. Mas você acabou de se tornar o alvo. Entendo, disse Silas. A Iita pegou a caneta. Sua mão se moveu pelo papel com firmeza e certeza, formando letras que escreveram seu nome com cuidado. Ela havia aprendido a escrever em inglês em algum lugar, percebeu Silas. Aprendeu bem o suficiente para assinar documentos legais. Ela entregou a caneta a Shenoa, que a pegou e assinou com igual precisão. 2 assinaturas lado a lado na página. O marechal deu um passo à frente, adicionando sua assinatura como testemunha. Pela lei territorial, declaro este casamento vinculativo e legal. As mulheres conhecidas como Aita e Shenoa estão agora sob a proteção e tutela de Silas Brennan. Ele olhou para Takakota. A transferência está completa. Sua autoridade terminou. Takakota assentiu lentamente. Olhou para suas sobrinhas falando em Apache. Um longo discurso, palavras carregadas de peso. Quando terminou, as duas mulheres permaneceram em silêncio. Sem perdão, Silas notou. Apenas reconhecimento. O marechal montou novamente em seu cavalo. Vou arquivar isto no escritório territorial, tornar oficial nos registros, mas Brennan, fique atento. Wade vai cobrar essa dívida contra Dakota, e quando não conseguir, encontrará outras formas de te prejudicar. Ele fez uma pausa. Ambos talvez queiram considerar deixar este território. Não posso deixar, disse Silas. Tenho um rancho. Então certifique-se de nunca ficar sozinho nele. Coleman virou seu cavalo. E senhoras, hoje vocês fizeram uma escolha que muitas pessoas não teriam coragem de fazer. Lembrem-se disso quando as coisas ficarem difíceis, porque vão ficar. Ele cavalgou com seus homens, deixando os 4 em meio à poeira do assentamento. Aita e Shenoa se levantaram das posições ajoelhadas, limpando a sujeira dos vestidos. A cerimônia estava concluída. A proteção era legal. E agora tinham que descobrir o que viria a seguir. A viagem até o rancho de Silas levou 3 horas, através de um terreno cada vez mais isolado. Takakota partiu imediatamente após a cerimônia, retornando ao seu assentamento sem olhar para trás.
O dono do posto comercial havia fornecido uma carroça para os poucos pertences das mulheres, que consistiam em 2 fardos de roupas e itens pessoais. Tudo o que possuíam cabia em um espaço menor que uma cela. Silas liderava o caminho em seu cavalo, a carroça seguindo atrás, com Aíta guiando os rédeas e Shenoa sentada ao lado. Nenhuma das mulheres falará muito desde que deixaram o posto. Trocaram palavras em Apache ocasionalmente, breves conversas que Silas não conseguia entender, mas podia ler na linguagem corporal delas, planejando, avaliando, se preparando para o que viesse a seguir. O rancho apareceu quando alcançaram uma pequena elevação. Não era muito, e uma cabana de um cômodo que já tivera melhores dias, um pequeno celeiro levemente inclinado, um curral precisando de reparo e talvez 20 acres de terra, mal suficiente para sustentar a dúzia de gado que Silas possuía. Era isso que haviam trocado pela oferta de Wade. Era essa a proteção que ele prometera. Aíta parou a carroça, estudando a propriedade em silêncio. Shenoa falou baixinho em Apache. Aíta respondeu, sua voz carregando algo que poderia ser resignação ou determinação. Difícil dizer qual. Não é muito, disse Silas, desmontando. Sentiu necessidade de reconhecer o que todos podiam ver. Mal me mantém alimentado na maior parte dos meses, mas é meu. Ninguém pode tirá-las daqui sem passar pela lei territorial primeiro. Não é só sobre Minas, disse Aíta simplesmente. Ela desceu da carroça, ajudando a irmã. Nós trabalhamos. Nós ganhamos nossa proteção. Não é assim que funciona, começou Silas. Mas Aíta o interrompeu. É exatamente assim que funciona. Seus olhos seguraram os dele com intensidade. Não havia espaço para discussão. Não somos indefesas. Não somos caridade. Trabalhamos a terra. Cuidamos dos animais. Cozinhamos. Limpamos. Ganhamos nosso lugar aqui. Ela fez uma pausa. Você deu seu nome pela nossa liberdade. Nós damos nosso trabalho pela sua sobrevivência. Troca justa. Shenoa falou em Apache mais longo que o habitual. Aíta ouviu e depois traduziu. Minha irmã diz que você deve saber a verdade sobre por que estávamos com Takakota, porque Wade nos queria especificamente. Ela respirou fundo. Nossos pais morreram há 6 anos. Não de doença, nem de idade. Foram mortos por homens que queriam a cessão de terra deles. Os mesmos homens que agora trabalham para Wade. As palavras atingiram Silas como água fria. Wade os matou. Wade os pagou. Aíta corrigiu, 5 homens. Fizeram parecer um ataque de outra tribo. Levaram cavalos, queimaram a carroça, deixaram os corpos de forma que sugerisse que apaches de outra banda haviam feito. Começaram um conflito entre tribos que durou 2 anos. Sua voz estava plana, sem emoção, da forma que pessoas falam sobre dor insuportável. Takakota sabia. Sempre soube. Mas não tinha provas. Não podia acusar homens brancos sem iniciar uma guerra que não poderia vencer. É por isso que a dívida, disse Silas, entendendo que tudo se encaixava. Wade usou isso contra ele, fez-o apostar, fez-o perder, criou uma obrigação que não podia ser recusada. Sim. Aíta olhou para o horizonte na direção que Wade havia seguido. Wade nos queria porque somos o último sangue da nossa família. Se morrermos nas minas, se desaparecermos, a reivindicação da terra da nossa família morre conosco. Reverte para o território. Wade já entrou com papéis para comprá-la. Ela se virou para Silas. É por isso que Takakota estava tão desesperado. Ele sabia que se Wade nos levasse, não sobreviveríamos 6 meses. Shenoa falou novamente, desta vez olhando diretamente para Silas, apesar de não falar sua língua. O tom deixou seu significado claro sem necessidade de tradução. Ela perguntou se ele entendia o que realmente havia feito. Aíta traduziu. Você não apenas interrompeu o casamento. Você impediu que Wade apagasse nossa família completamente.
Você o impediu de tomar a terra que tem o sangue de nossos pais no solo. A voz de Aíta finalmente quebrou levemente. Ela pergunta se você realmente entendeu isso quando ofereceu seu nome, ou se apenas viu duas mulheres precisando de resgate. Silas pensou em sua esposa e filha, em chegar tarde demais. Nos anos desde então, quando cada dia parecia uma penitência pelo resgate que não havia feito. Eu entendi o suficiente, disse ele baixinho. Talvez não tudo, mas o suficiente para saber que não podia simplesmente ir embora. O sol já baixava, pintando o deserto em tons de laranja e vermelho. A cabana parecia ainda menor à luz do crepúsculo, um pequeno refúgio contra o vasto vazio ao redor. Tem uma cama lá dentro, disse Silas. Vocês duas ficam com ela. Eu vou dormir no celeiro até conseguirmos construir algo melhor. Aíta assentiu e então o surpreendeu estendendo a mão no gesto de acordo típico dos colonos. Então temos um acordo. Trabalhamos juntos. Nos protegemos mutuamente. E quando Wade vier, porque ele virá e enfrentaremos ele juntos. Silas apertou sua mão, sentindo as calosidades que combinavam com as suas. Quando ele vier, concordou. Enfrentaremos juntos. Mas nenhum deles mencionou o problema óbvio. Wade tinha 60 dias para cobrar a dívida de Takakota. E quando não pudesse cobrar de um homem que não tinha mais nada, ele viria atrás das pessoas que lhe custariam tudo. 43 dias após a cerimônia, Wade veio cobrar seu pagamento. Ele chegou com 6 homens, todos armados, cercando o rancho ao amanhecer. Silas ouviu os cascos antes de vê-los, o som puxando do sono no celeiro onde estava. Ao chegar à porta da cabana, Aíta e Shenoa já estavam acordadas, em pé dentro da cabana com os rifles com os quais vinham praticando no último mês. Elas sabiam que esse momento chegaria. Todos os 3 haviam se preparado para isso. Wade desmontou lentamente, deliberadamente. Hora de acertar contas, Brennan. Takakota deu calote na dívida. Isso significa que venho até você. As mulheres agora são sua responsabilidade, o que torna as dívidas da família delas suas dívidas. Não é assim que a lei territorial funciona, disse Silas, ficando na porta. A transferência de tutela não inclui transferência de dívidas, a menos que seja especificamente documentado. Rancher esperto fez sua lição de casa. Wade sorriu. Aquele sorriso cruel. Não importa. Vou cobrar o que é devido, $300 mais juros, $400 no total. Você tem? Não. Então pegarei algo de valor equivalente. Seu gado, suas terras, seus equipamentos. Wade fez um gesto para seus homens. Comecem a carregar. Foi então que o Marechal Coleman apareceu. Vindo na direção oposta, acompanhado de 4 deputados territoriais. Atrás deles vinha Takakota, com postura rígida. Ninguém vai carregar nada, anunciou Coleman, a mão descansando na arma. Wade, você está sob investigação por conspiração para cometer assassinato e aquisição ilegal de terras. A expressão de WDE não mudou, mas seus homens se moveram nervosamente. Isso é uma acusação séria, Marechal. Espero que tenha provas. Tenho. Coleman gesticulou para Takakota. Conte a ele. Takakota desmontou, retirando papéis de sua cela. Mantive registros. Cada jogo que jogamos, cada mão que você distribuiu, cada vez que seus homens vieram cobrar. Documentei tudo porque sabia que um dia precisaria de provas. Ele entregou os papéis a Coleman, incluindo conversas onde Wade discutia como havia mandado matar seu irmão e sua esposa, como planejava trabalhar as meninas até a morte nas minas, e como pretendia reivindicar suas terras depois que elas se fossem. Você gravou conversas? A compostura de WDE vacilou levemente. Não, eu as lembrava. Escrevi depois, datas, horários, testemunhas presentes. Dakota olhou nos olhos de WDE. Você foi descuidado porque achou que eu era impotente, mas a memória tem seu próprio tipo de poder. Coleman desdobrou os papéis,
conferindo-os. Eles correspondem aos depoimentos de testemunhas que venho coletando no último mês, incluindo 3 ex-funcionários que confirmaram o plano de assassinato. Ele olhou para Wade. Você está preso por conspiração para cometer assassinato, trabalho forçado e fraude. Os homens de WDE já recuavam com os cavalos, sem querer se envolver. WDE permaneceu parado, calculando. Então se moveu rapidamente, mão-indo a arma. Ele nunca desembainhou. O tiro do rifle de Aita cortou o ar da manhã, levantando a poeira bem na frente das botas de WDE. Ele congelou, mãos ainda na arma, enquanto Aita e Shanoa mantinham os rifles apontados para ele das janelas da cabana. Não, disse Coleman baixinho. Me dê um motivo para deixá-las terminar o que começaram. Wade ergueu lentamente as mãos. Os deputados de Coleman se aproximaram, desarmando-o e amarrando seus pulsos. O homem que controlava tanto por medo e dinheiro foi reduzido a apenas mais um prisioneiro sendo levado a pé. Enquanto se preparavam para sair, Takakota se aproximou da cabana. Falou em Apache, direcionando suas palavras às sobrinhas. Aita respondeu, ainda com voz firme, mas sem raiva. Shanoa saiu, estudou o tio por um longo momento, então assentiu. O que ele disse? Perguntou Silas depois que Dakota partiu com o grupo do Marechal. Ele disse que está transferindo a terra para nós. Tudo o que ele possui. Não é suficiente para pagar o que nos custou, mas é o que ele tem. Aita abaixou o rifle. Ele disse que vai viver com a vergonha de suas escolhas pelo tempo que lhe resta. Essa vergonha é sua penitência. Shanoa falou em Apache. Pela primeira vez, Silas ouviu algo parecido com paz em sua voz. Ela diz que a dívida está quitada. Aita traduziu, não perdoada, mas quitada. 3 meses depois, o rancho parecia diferente. A cabana havia sido ampliada com um segundo cômodo. O curral foi reparado e ampliado. O rebanho cresceu com a adição dos animais de Takakota. A terra que mal sustentava uma pessoa agora sustentava 3, com trabalho dividido de forma igual e justa. Silas ficou assistindo ao pôr do sol. Aita trabalhava ao seu lado consertando cercas, enquanto Shanoa preparava a refeição da noite. Eles não eram uma família convencional. Não eram o que alguém teria previsto naquele dia no posto comercial. Mas estavam ligados por escolha e propósito compartilhado, de maneiras que iam além de arranjos tradicionais. Você alguma vez se arrependeu? Aita perguntou, sem olhar para cima do arame que estava passando. De ter oferecido seu nome naquele dia. Silas pensou em sua esposa e filha, no resgate que chegará tarde demais, nas 2 mulheres que haviam recebido a chance de escolher seu próprio destino. Não, disse ele. Não me arrependo de nada. E, a luz que se apagava, com trabalho ainda fazer e um futuro incerto, isso foi suficiente.